cientista político Antônio Lavareda, recebemos o professor Paulo Lotufo. Ele é professor de medicina da Universidade de São Paulo, epidemiologista, e veio aqui dividir com a gente seu amplo conhecimento e seu acompanhamento próximo, né, de tudo que se refere à Covid-19. Boa noite, professor. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu queria começar, professor, com essa novidade de hoje, que é o fato de a Anvisa ter liberado vacinas que ainda não têm estudos clínicos de fase 3, que é aquele estudo que a gente acompanhou aí nas vacinas de Oxford e da Coronavac chinesa aqui no Brasil, quer dizer, onde um grupo amplo de pessoas é vacinado com controle, uma parte é vacinada, outra parte recebe placebo, e que mostra qual é a eficácia de cada uma das vacinas. Agora, essas vacinas, pela situação excepcional da epidemia, não precisarão ter esses estudos de fase 3 aqui no Brasil. Então, eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor recebeu essa notícia? Se existe algum risco, se isso é uma flexibilização muito grande, ou se é natural em tempos de emergência? Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. A resposta começa por uma explicação que todos os medicamentos, eles são necessariamente testados na maior parte dos países com a sua própria população para que seja feita nas mais variadas etnias. Mas isso é válido para doenças crônicas, onde são medicamentos que vão ser utilizados por décadas a fio. E, no caso agora, é para uma vacina que a gente tem uma esperança que nós vamos utilizar somente nesse ano e talvez nunca mais, né? Esse é o nosso objetivo. Então, por isso, não há necessidade de que haja fase 3 aqui no Brasil, mas há necessidade, sim, de que haja fase 3 em outros locais e que esses resultados sejam publicados. Isso é bom para nós porque duas vacinas que não tinham sido testadas no Brasil, uma é a Sputnik russa, da Gamaleya, que é com adenovírus, e a outra que é a Moderna, com mRNA, que também não foi testada no Brasil e poderão ser registradas aqui para uso emergencial. Agora, professor, a gente tem uma terceira vacina, que é a Covaxin, que o Ministério da Saúde já anunciou que está negociando para comprar, que é da Índia. Então, você falou, Sputnik e a Moderna, elas já foram testadas, né? Não no Brasil, mas em outros países, com um grupo também amplo Sim. de pessoas, mas a Covaxin não tem ainda esse estudo de fase 3, ou seja, não saiu do laboratório, não saiu do ensaio mais restrito, dos testes mais restritos, para uma população mais ampla. No entanto, o Ministério da Saúde, esta vacina, que é um pouco diferente das outras nesse sentido, essa vacina pode ser que ela seja aplicada no Brasil. Assim, sem nenhuma informação de fase 3, isso não é um pouco um salto no escuro, professor? Olha, eu acho que realmente essa é uma questão que está muito pouco esclarecida e que o Ministério da Saúde precisava explicar. Há um bom tempo que ele colocou a Covaxin como sendo uma das vacinas a serem adquiridas, e isso aconteceu ao mesmo tempo em que a Associação das Clínicas Privadas lançou a proposta da venda dessa mesma vacina aqui. E até o momento não há nenhum estudo de fase 3. Hoje saiu uma notícia que uma instituição brasileira irá iniciar esses estudos de fase 3. Mas isso é complicado nesse momento, porque até agora, todo mundo que fez teste de fase 3, Pfizer, Moderna, Novavax, AstraZeneca, Coronavac, e até a Sputnik, elas fizeram comparando com o placebo. Qualquer outra vacina que surgir, será muito difícil ser aceito a comparação com o placebo, porque não será correto, do ponto de vista ético, você testar uma vacina contra o placebo quando já se sabe que existe
vacinas eficazes. Então, o que eles deverão fazer, vai ser testar contra a outra vacina para verificar se tem o mesmo tipo de ação. Tecnicamente, a gente chama de ensaio clínico de não inferioridade, ou seja, essa nova vacina ela não é inferior às que já estão sendo utilizadas. Lavareda? Professor, o dado concreto que se tem hoje é que o Brasil é um daqueles países que parece extremamente atrasado nessa corrida de vacinação em relação à Covid-19. Os motivos, os diagnósticos são muitos e as críticas já foram feitas. O governo federal teria se atrasado nas providências necessárias, teria ocorrido uma briga com tinturas políticas também nessa direção, envolvendo a questão da Coronavac, etc. A postura do governo federal em relação à China também, se não teria atrasado, pelo menos não teria estimulado uma maior presteza no envio dos componentes necessários para a produção de vacina entre nós, ou seja, críticas nós já ouvimos muitas, etc. e tal. Mas o certo é que esse atraso é importante e que a sociedade, como as pesquisas apontam, está absolutamente temerosa com relação a essa segunda onda, que parece que se estabeleceu. Pesquisa, levantamento da Associação Médica Brasileira mostra que essa é a opinião dos médicos também, mais de 80% acham que uma segunda onda é ainda mais perigosa para o país, para os brasileiros. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: digamos que o senhor fosse hoje incumbido de coordenar, de ser o coordenador do Programa Nacional de Vacinação específico para a Covid-19. Quais seriam as providências, as 3 providências importantes para esse hipotético coordenador adotar hoje, professor? Obrigado, Lavareda. É ótimo, né? Quando alguém chega e te entrega, né, o condão, né? Olha, a primeira coisa que eu faria seria eu conseguir comprar uma quantidade suficiente para imunizar toda a região norte. Eu começaria por Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Roraima, Belém, Santarém, Marabá, estenderia um pouco para o Maranhão, para São Luís, Imperatriz e outras cidades. A questão da região norte é gravíssima do ponto de vista da Covid e também de outras condições. Já sofreram demais, estão sofrendo ainda mais. Essa seria, para mim, o meu primeiro ato. O segundo ato que eu faria, se eu pudesse modificar, seria privilegiar os trabalhadores dos serviços essenciais que estão sendo expostos. Eu fui crítico do critério de idade, porque o critério de idade ele é socialmente e racialmente injusto. As pessoas que sobreviveram mais, que chegaram a idades aí de 90 anos, 80 anos, né, nós estamos vendo praticamente todos, né, a grande maioria são mulheres brancas, enquanto que todos os nossos dados mostram que quem mais morreu na pandemia foram os negros e principalmente os homens. Por quê? Porque eles estão nos serviços mais próximos da contaminação. É transporte público, é policiamento, é limpeza pública e também nos hospitais. Então, eu teria um terceiro, né? Você me deu uma proposta de um terceiro, né? Seria os trabalhadores da educação, como um todo, para que a gente consiga ter uma tranquilidade na questão da educação presencial. O que o senhor está dizendo, então, doutor, é que essa política adotada no momento de distribuição proporcional das poucas vacinas disponíveis, distribuição proporcional, eu dizia, ao tamanho da população das 27 unidades da federação,
isso não faz muito sentido, não estaria, por exemplo, presente essa prescrição num plano que eventualmente o senhor conduzisse. Exatamente. A epidemia, ela não é federativa, né? Ela não foi amostral, né? Pegamos aí uma amostra representativa da população brasileira. A epidemia, ela começa em São Paulo, Rio, desproporcionalmente em Fortaleza, depois vai para Recife, São Luís, Belém e Manaus, né? Depois ela vai tomando conta do país, mas em todas essas cidades ela foi atingindo as pessoas que tinham que sair de casa. Ou elas estavam saindo de casa porque elas estavam em serviços essenciais, ou porque estavam no trabalho informal e, com isso, passaram a se contaminar mais. Exceto Manaus, onde, na verdade, nunca houve nenhum tipo de controle, né? Então, a cidade ficou absolutamente praticamente sem nenhum tipo de restrição durante todo esse período. Professor, a gente está falando aí do que o senhor faria, e o senhor tem batido muito numa tecla. Eu acompanho o seu Twitter diariamente, suas entrevistas, seus artigos, e o senhor tem batido muito numa tecla que é o seguinte: hoje mesmo o senhor disse, o país só utilizou 30% das vacinas existentes, né? E que na região norte seria que tem maior atraso na imunização. Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia e Paraná vacinando 2 vezes mais do que Minas Gerais, e inclusive São Paulo, que seria, em tese, o estado com mais recursos, com uma estrutura mais robusta, né, de saúde. Por que isso acontece? Por que essa diferença entre as regiões e por que, na média, a gente usou tão poucas das vacinas que já estão disponíveis aqui no Brasil? Pois é, nós não chegamos a 3 milhões de vacinas aplicadas quando o primeiro lote da Coronavac, aquele famoso lote que teve uma entrega no aeroporto de Cumbica, todos os governadores estavam aqui, aí eles saíram correndo para tirar uma foto, né? Então era assim, um determinado estado foi assim, o segundo estado a ter vacinação, depois o outro foi o primeiro estado do Nordeste, os governadores disputando muito isso, né? Não houve nenhum tipo de planejamento maior de como se utilizar esses insumos. E um dos raciocínios foi que nós estávamos numa situação muito semelhante à de outras campanhas, quando de fato nós estamos numa situação muito emergente, né, grave, e que nós temos que atuar rapidamente, né, para que o maior número de pessoas estejam imunizadas. Mônica, você não se lembra porque você não era nascida, mas o Lavareda deve se lembrar da vacinação da meningite em 75, né? Eu era calouro na USP e tinha um prédio lá abandonado que incrível, que é hoje a sede do Instituto Butantan, né? Na época não se dava injeção, se usava o revolvinho, que era o Pedojet, né? E era uma fila indiana, né? Era uma fila indiana, você entrava lá, botava o braço e tomava vacina para meningite. Não teve certificado, não teve nada, né? E se fez isso daí em praticamente uma semana, a vacinação para meningite. Agora, né, é óbvio que nós temos limitação de insumos, mas não tem sentido. Nós estamos com mais de 10 milhões de doses e utilizamos 2 milhões e 700 mil doses. Poderíamos ter avançado muito mais. Agora, professor, essa lentidão, quer dizer, muito tem se falado que, enquanto essa lentidão em se controlar a epidemia aqui, a pandemia no mundo, não é uma exclusividade do Brasil, e aí começa a surgir aquele temor, quanto mais se demora, mais variantes do vírus vão surgindo. Sim. E essas variantes podem escapar da vacina.
né? Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que que nós já estamos vivendo esse grande risco? Embora eu sei que o senhor vai dizer que não existe ainda um estudo conclusivo sobre isso, sobre quais variantes escapariam ou não das vacinas atuais, mas com seu conhecimento, qual a probabilidade de isso acontecer? E já emendando, quer dizer, até que ponto essa variante nova que a gente está vendo aqui surgir no Brasil, até que ponto o vírus é o culpado, vamos dizer assim, Pois por é. explosão de casos em alguns locais. Eu acho que tem atualmente se gosta muito de falar de narrativa, né? Não sei quando surgiu isso, né, esse termo, mas existe uma narrativa que dá a impressão que existe assim um comando geral militar do coronavírus, que eles falam assim, olha, vamos fazer algumas mutações para enganar os homens, né? Algumas falas dão a impressão que isso existe. Não é nada disso, né? O vírus ele vai se transmitindo, por quê? Porque existem receptores que são outros seres humanos. Se não tiver isso daí, né, a epidemia acaba, né? Se não houver transmissão, ela se encerra. E as variantes surgiram, por quê? Porque o controle foi muito pequeno em algumas cidades. Não é à toa que surgiu em Manaus, né? E não surgiu em Florianópolis, não surgiu em Niterói, não surgiu em Araraquara, né, que são lugares que controlaram bem, e mesmo São Paulo. Surgiu no Reino Unido, que foi um lugar muito complicado, na África do Sul, no sul da Califórnia, também um lugar muito ruim, e não há nenhuma variante na Nova Zelândia, em Taiwan, Singapura. Ou seja, as variantes são decorrentes dos erros de ação de controle das populações. E com a vacina é justamente isso que pode acontecer, porque quanto mais rápido nós formos na vacinação, né, nós vamos ter uma redução da transmissão do vírus. Isso estava mais ou menos suspeito para o caso da Coronavac, porque tinha estudos em primatas mostrando que a Coronavac evitava a transmissão, mas o dado de ontem da vacina AstraZeneca Oxford é maravilhoso, né? Assim, mostrando que não só reduz a hospitalização e morte, como também reduz a contaminação. Por isso, quanto mais rápido nós fizermos, né, menor será a chance de contaminação, né? Aí que está a necessidade, aí que eu bato na tecla todo dia, celeridade, não interessa qual seja a vacina, né? Nós temos que vacinar o maior número possível de pessoas e, de preferência, que sejam pessoas mais aglomeradas nesse aspecto, né? Que a gente às vezes não disperse, que a gente pegue justamente aquelas pessoas com maior risco de serem contaminadas e também de transmitir. Professor, Mas o senhor falou aí em Sim. Manaus, e usou uma metáfora frequentemente utilizada para a questão da Covid-19, que é essa metáfora de guerra, né? De fato, a Covid parece que faz, no Brasil como no mundo todo, uma espécie de guerra de guerrilhas, e avança aqui e acolá de forma surpreendente, recua em alguns locais para voltar a avançar adiante, etc. Esse caso de Manaus chama atenção, porque alguns artigos científicos, e o senhor me corrija se eu estiver errado, afirmavam no final do ano passado, ou pelo menos no último trimestre do ano passado, que Manaus teria atingido aquele patamar do conceito de imunidade de rebanho, traduzindo de forma grosseira aí para o espectador, ou seja, um número tão grande de pessoas já teriam sido infectados, que isso, de certa forma, protegeria a sociedade à medida que a maioria das pessoas já estaria naturalmente imunizada. Mas isso, de repente, nós vimos essa segunda onda e essa variante surgindo ali. Eu tenho dúvida, professor, devo dizer, se Manaus é exatamente a cidade, o local
onde a população se comportou da pior forma. Eu acredito que, se nós fizermos um levantamento, talvez existam outras cidades no Brasil onde comportamentos tão desregrados, para dizer o mínimo, tenham também ocorrido. Mas o que é que houve, no seu entendimento, com relação a essa pretensa ou pseudo-imunidade de rebanho que ocorreu, mas não ocorreu, teria ocorrido, Sim. mas de fato não se deu? Na sua opinião, o que é que explica Manaus? Um pouco antes, quando a gente fala a metáfora da batalha, da guerra, a saúde pública aqui no Brasil, né, depois que o SUS, ela ficou muito ligada aí à questão das liberdades democráticas, dos direitos humanos, mas a saúde pública ela tem uma origem militar, né? A vacinação obrigatória ela começa no exército napoleônico para a varíola, né? Toda a questão de controle de epidemias teve sempre uma base militar, porque não deixava de ser um fato de uma importância estratégica muito grande, né, em tempos de guerra. Em tempos de paz, né, nós também tivemos um comportamento bastante centralizado em relação às epidemias. Aqui no Brasil, nós chegamos a ter, era praticamente tudo federal e os estados e municípios cumpriam as determinações. Esse é um dos problemas que nós temos agora, né? É a falta de um comando geral para tratar a pandemia. Mas, indo para Manaus, eu vejo o seguinte, se iniciou uma tentativa, né, de amenizar o que estava passando, que foi uma proposta de que nós chegaríamos nessa tal imunidade de rebanho. Esse é um conceito que sempre se utilizou para vacina, nunca para doenças. Então, nós tivemos, né, na história da humanidade, três grandes flagelos, né, que foi a varíola, a varíola, a peste bubônica e a malária. E em nenhum momento nós tivemos nenhum tipo de imunidade de rebanho para essas doenças, né? Nós fizemos controle de outras formas, né? A varíola foi o grande sucesso da vacinação, a peste bubônica, o controle de roedores, e a malária, o controle dos mosquitos transmissores. Então, isso foi uma coisa que surgiu, é daquelas coisas que apareceram de uma forma assim muito violenta na imprensa. Foi um matemático sueco, né, fazendo vários cálculos lá e mostrando que bastaria ter 30% da população imune, que nós estaríamos tranquilos, que não haveria mais nada. Então passou a existir uma corrida por mostrar a imunidade de rebanho, né? E esse estudo de Manaus, né, eu fui bastante crítico desde o início, porque ele trabalha com doadores de sangue. E doadores de sangue é uma população muito específica. São pessoas muito diferentes da população normal, né? A maioria deles são... Eu já estudei para doenças cardíacas, né, os doadores de sangue, porque a hipótese é como eles doavam muito sangue, eles tinham menos ferro no sangue, e o ferro seria um fator para causar o infarto. Mas quando nós fomos começar a analisar, nós vimos que os doadores de sangue são pessoas muito diferenciadas, né? Eles são altruístas, é muito interessante o perfil deles, e independe de classe social, né? Ninguém ganha mais nada, acabou aquela história de você receber no banco de sangue nada, né? E então são pessoas que provavelmente estão tendo mais contato, tiveram parentes com a doença, se dispuseram mais a ajudar as pessoas e se contaminaram.
Eu vejo dessa forma esses valores que foram apresentados. Eles chegaram a 76% e um estudo em São Luís, que eu acho que foi a cidade muito próxima a Manaus, não chegou a 40%, e não foi com doador de sangue. Foi uma amostra bem representativa, né, daquelas que você gosta, Lavareda, né? Pegando todos os extratos direitinho, né, com uma amostragem muito correta que eles fizeram lá, chegou a 40%. Então, para mim, o problema foi da informação, né? Mas, obviamente, é difícil se aceitar que você errou, né? E todo mundo aí que está comentando, falando sobre a pandemia, né, tem assim a sua parte, né, do erramos, né? Erramos. Eu fiz uma avaliação matemática que eu até agora não consigo entender aonde que eu cheguei à conclusão que nós teríamos valores que já estariam caindo a partir de maio, né? Eu fiz isso daí, felizmente eu não publiquei, não divulguei. Quando eu fui rever, né, estava com premissas erradas. E muita gente falou, né, e falou coisas erradas e o que pior, publicou. Mas aí tem uma coisa que eu conversei com a Mônica Lavareda, que nós tivemos um outro dano, estamos tendo um outro dano na pandemia, né? Que é a qualidade da informação científica. Esse é um outro problema. Podemos falar disso, Mônica? Sim, podemos falar. Eu ia fazer essa como última pergunta, então fica essa como última pergunta, mas que é a questão da necessidade de se disseminar rapidamente conhecimento numa situação tão absurda como a que a gente está vivendo, né? Então, Mônica, deixa eu só adicionar uma última questão também para o professor, rapidamente aí, com a capacidade de síntese dele também ajudar os espectadores. O que é que se pode dizer do ponto de vista prático, professor, com relação a esses soros que estão sendo desenvolvidos no momento, soros visando o tratamento das vítimas, não é vacinação, tratamento, soros produzidos inclusive aqui para tratamento das vítimas da Covid-19. É a última questão que eu lhe deixo também. Então responde a minha, depois a dele. Pronto, vamos falar da ciência, depois a dele e a gente encerra. Assim, antes da pandemia, tinha sido lançada a ideia do pré-print, né, que seria uma coisa interessante antes de passar pelo jornal, pelos revisores do jornal, das revistas, os cientistas poderiam opinar. Eu achava ótimo. Quando surgiu a pandemia, os pré-prints viraram já palavra de ordem, sem nenhum tipo de revisão. Isso foi o primeiro problema. Mas piorou ainda porque depois dos pré-prints, o press release passou a ser a palavra, né? Nós temos aí várias informações que eram só press release e chegamos a ter somente entrevista e PowerPoint, né? Então foi uma evolução muito grande. O pior é que duas revistas médicas das melhores, o Lancet e o New England, acabaram publicando rapidamente dois artigos e cujas fontes tinham feito, né, como diria os americanos, fabricaram, né, aquela informação e eles tiveram, de uma forma inédita, ter que fazer a retratação. Então, isso, Mônica, é o que nós comentamos. Quanto ao soro, Lavareda, é interessante porque o Instituto Butantan ele foi criado como Instituto Soroterápico, né? E o Instituto Pasteur de São Paulo era o Instituto Vacinogênico. E por isso que se começou a fazer os primeiros soros que era para tratar a peste bubônica, que tinha chegado no Brasil e tinha tornado praticamente inviável o uso do Porto de Santos, que era o principal local de exportação. Então, e funciona de uma forma muito interessante, porque os cavalos têm condição de produzir 100 vezes mais títulos de anticorpos que os seres humanos. Então, você consegue uma quantidade muito grande e depois você faz a transfusão. Funcionou para a peste bubônica e agora estamos testando. Vamos ver, né, o quanto que isso será útil para o tratamento.
O pessoal do Instituto Vital Brasil do Rio já está com o material pronto para teste e o Butantan está acabando. É uma esperança, mas não se compara ao que será a vacina, né? O soro é unicamente para as pessoas já com a doença. Bom, professor, infelizmente a gente chegou ao fim do ponto a ponto. Nós vamos na próxima ficar horas aqui com o senhor, que o senhor sempre dá uma aula para a gente. Queria agradecer demais e convidá-lo para assistir agora os nossos telejornais, porque os insumos da China estão desembarcando aqui em São Paulo, novos insumos. Obrigada, professor, pela sua presença aqui no Ponto a Ponto. Obrigado, Mônica. Obrigado, Lavareda. Boa noite a todos. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.